Olá, gente. Vamos falar hoje sobre o caso Paciência que aconteceu com o motorista de ônibus Antônio Bogado Larrubia. O caso Paciência é assim chamado por ter ocorrido em Paciência, bairro da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, na madrugada de 19 de setembro de 1977. Os seres descritos por Larrubia eram possivelmente cibernéticos, dotados de inteligência artificial e ainda por cima unipedais, apoiados em uma única perna ou estrutura. Antônio ia para o trabalho quando encontrou em um campo perto de sua casa uma enorme nave, da qual tentou fugir imediatamente, mas não conseguiu se afastar o suficiente antes de ser abduzido. Quando estava dentro, ele não conseguia se mover, enquanto 3 seres robóticos o cercavam. Eles tiraram amostras de seu sangue e mostraram a ele uma sequência de 14 projeções de imagens em que viu uma fábrica de OVNIs, um trem dilapidado entrando em um túnel, um cachorro derretendo, além das que antecipavam ele mesmo, amargando as dolorosas sequelas que iria sofrer. Fato igualmente insólito é que toda a experiência esteve mergulhada no mais completo silêncio. Curiosamente, na única ocasião em que conseguiu gritar, seus abdutores sofreram algo como uma onda de choque que os jogou no chão. Após ser libertado, Antônio tentou prosseguir com seus afazeres profissionais, mas se viu afligido por intensos efeitos fisiológicos decorrentes do contato. O que ou quem eram esses estranhos seres? O jornal O Dia do Rio de Janeiro foi quem primeiro divulgou o caso em sua edição de 4 de outubro de 1977, com a reportagem Uma Hora Preso no Disco Voador, saiu com febre de 42 graus, do jornalista Orlando Alheira. O caso Paciência foi pesquisado na época de modo independente por 2 dos maiores ufólogos do Brasil, Walter Carl Buehler e Irene Grant. Walter Carl Buehler, médico e ufólogo alemão, naturalizado brasileiro, fundador e presidente da SBDV, Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, sediada no Rio de Janeiro, esteve em campo pesquisando o caso nos meses de outubro a dezembro de 1977 e em 1978, em abril. Buehler publicou seu relatório na edição 121-125 de março a dezembro de 1978 do Boletim da SBDV, que você pode baixar na íntegra em meu Patreon. A ufóloga pioneira Irene Grant, então professora de inglês na cultura inglesa, esteve com Antônio Larrubia nos dias 8 e 18 de outubro de 77. Em outubro de 78, logo em sua edição de estreia, a revista OVNI Documento, o primeiro veículo brasileiro inteiramente dedicado à ufologia, concebido por Irene, trouxe entre suas páginas 16 e 21 uma matéria de Irene sobre o caso, intitulada Caso de Paciência, a qual fora reproduzida por várias revistas internacionais de ufologia. Você pode baixar esta edição na íntegra e a coleção completa com as 8 edições da OVNI Documento em meu Patreon. A reconstituição que faço a seguir é inteiramente baseada nas pesquisas desses ufólogos pioneiros. Antônio Bogado Larrubia, de instrução primária, tinha 33 anos de idade, era casado e trabalhava há 3 anos como motorista de ônibus. Nesta foto, Antônio Larrubia está junto com sua esposa e filho. Na segunda-feira, 19 de setembro de 1977, Antônio levantou-se às 2 horas da manhã, sem precisar de despertador, pois esta era sua enfadonha rotina diária, uma vez que iniciava às 3 horas da manhã o seu trabalho de motorista de ônibus na Transportes Oriental, empresa de transporte coletivo urbano, fundada em 2 de dezembro de 1959 e extinta em 10 de janeiro de 2010, localizada na Avenida de Santa Cruz,
número 11.220, em Santíssimo, bairro de classe média e média-baixa da zona oeste do Rio de Janeiro, distante 15 a 20 quilômetros de sua residência, localizada na rua Caraguatatuba, bairro 7 de Abril, Paciência, distrito de Campo Grande, Rio de Janeiro. Para conforto e segurança dos empregados dessa empresa, que moravam em lugares ermos e distantes, estes eram recolhidos um a um por ônibus perto de suas casas. Este era o caso de Antônio, pois demorava aproximadamente meia hora de carro de sua casa em Paciência até a Aviação Oriental. Antônio costumava esperar essa condução a uns 350 metros de sua residência, lá por volta de 2 horas e 15 minutos. Ele aguardava o ônibus nesta praça chamada Ponto Chique, porque o local de sua rua era de terra e não permitia o trânsito de veículos grandes. Essa rua era atravessada por valetas, resultantes da erosão provocada pelas chuvas, já que não havia proteção de pedra ou asfalto. Além disso, ela apresentava uma subida de uns 15 a 20 metros e sofria a ação das águas que desciam em profusão do Morro de Santa Eugênia ao fundo, com 277 metros de altitude. No dia do sequestro, Antônio havia tomado café da garrafa térmica preparado na véspera. Vestiu-se e, antes de sair de casa, aproximadamente às 2h10, apanhou uma sacola de papel como estas, onde levava sua gravata, guarda-pó e toalha. Desceu a rua em direção à praça, caminhando os primeiros 50 metros em direção ao norte e uns 300 metros em direção a sudoeste. De longe, Antônio avistou na praça um vulto escuro que interpretou ser o ônibus à sua espera. Chegando mais perto, Antônio viu que o vulto não podia ser confundido com o ônibus. Primeiro, por estar esse vulto parado além do meio-fio e, portanto, dentro do gramado de um campo de futebol. Além disso, Antônio verificou espantado, mais de perto, que as dimensões do vulto eram muito maiores do que as que havia estimado à distância. De fato, o vulto ocupava toda a área entre as duas balizas do campo, distantes cerca de 60 a 70 metros entre si. A figura tinha formato discoide e arredondado, com um diâmetro de aproximadamente 50 a 60 metros e parecia assentada no solo. A praça toda media cerca de 80 por 80 a 90 por 90. No centro, o objeto era coroado por uma cúpula de aproximadamente 7 metros de altura. Parecia assim ter uma altura total de uns 10 metros, pois sua parte inferior, larga e convexa, apresentava uns 3 metros de altura. Na superfície, tinha um aspecto metálico, de tonalidade chumbo, sem brilho. Não havia janelas nem portas. O disco voador era parecido, portanto, com este do filme O Dia em que a Terra Parou, de 1951. De repente, Antônio foi envolvido por um jato de luz azul, cuja procedência ignorava. Antônio verificou que tudo ao seu redor estava banhado por um esplendor azulado. 3 figuras surgiram. A criatura mais distante se movimentou rapidamente na direção de Antônio, descendo para a rua e se postando à sua direita. A que havia estado na sua frente e à direita se postou atrás de Antônio. O ufonauta, que se achava à esquerda e à frente de Antônio, se colocou ao seu lado e lhe fez um sinal com os braços flexíveis na direção do disco. O gesto parecia o de um guarda de trânsito que, ao abrir uma via permitindo o avanço dos veículos, movimenta caracteristicamente seus braços. Na ponta de um de seus braços flexíveis, aquela criatura segurava algo parecido com um instrumento semelhante a uma seringa. Cabe ressalvar que Antônio tentou fugir desde os primeiros momentos sem sucesso. A uma distância de 1 a meio metro, seu corpo batia em paredes invisíveis, mas nenhum som era ouvido. E ainda, com maior susto e apreensão, percebeu que ele mesmo havia começado a se movimentar em direção ao disco, apesar de contra sua vontade. Antônio não acreditava que tinha sido empurrado pelas paredes invisíveis que o contiveram e nem que seus pés tenham sido arrastados. Não soube explicar também de que modo venceu o meio-fio da rua para subir até a grama do campo.
Ao chegar até aproximadamente 1 metro do disco, passou para dentro deste, mas não soube explicar como isso aconteceu. Antônio narrou que dentro do disco voador se viu inicialmente no meio de um corredor de aproximadamente 2 metros de largura e que era recurvado para dois lados. À sua esquerda, viu os dois seres que o haviam raptado, e à sua direita, ao longo do corredor, um terceiro ufonauta. Olhando para trás, Antônio observou que as paredes do corredor eram transparentes, pois, ao olhar para baixo, enxergava os postes de iluminação e a praça onde havia estado ainda há poucos instantes. Mas agora ele via a praça de cima, e ela estava se afastando. Surgiram também por baixo uma palmeira e a paisagem situada a oeste daquela praça, o que indicava estarem Antônio e o disco viajando nesse instante naquela direção. Ainda ocupado com o pensamento nisso, Antônio viu surgir novamente a estonteante luz e o formigamento ao longo da espinha. Outra vez houve uma metamorfose do ambiente, pois no instante seguinte Antônio achou-se bem no centro de um salão. Este salão tinha um diâmetro de 10 a 12 metros e estava aos 4 metros do chão. Do teto plano provinha fortíssima luminosidade. Em cada lado de Antônio, à esquerda e à direita, havia um grupo de seres. Cada grupo contava com cerca de 1 dúzia ou mais. Para ele, sobressaía nesses seres a movimentação constante de seus braços flexíveis, mais parecidos com trombas de elefante. Eles ostentavam nas cabeças uma espécie de antena que Antônio havia observado nos 3 primeiros que viu na praça. O ambiente no interior do aparelho era muito quente e, para Antônio, o ar parecia rarefeito. Ele tinha dificuldade em respirar e estava arquejante. Nenhum som chegava aos seus ouvidos, nem tampouco o barulho de suas batidas. Assim, quase fora de seu juízo normal, por tolerar acordado esse pesadelo, Antônio fez um grande esforço para gritar, ou então, pelo menos, ouvir seus próprios gritos. Para sua surpresa, subitamente foi-lhe dado ouvir pela primeira vez um ruído, seus próprios gritos a plenos pulmões. Quem são vocês? Que querem de mim? O efeito físico daquele grito de Antônio nesse ambiente de absoluto silêncio foi algo de espantoso. Com esse barulho, todos aqueles seres, reunidos em 2 grupos, caíram para trás, de costas, como que nivelados por um furacão. Como o motivo dessa queda tivesse se originado em Antônio, as criaturas ficaram derrubadas ao solo com suas cabeças na direção oposta à da testemunha. Na queda, cada um dos seres procurava, com a extremidade de suas 2 trombas, segurar ou proteger uma espécie de hélice, com cerca de 2,5 centímetros de diâmetro, semelhante a uma pequena colher, fixa no topo de uma haste antena presa na parte superior do elipsoide, se assim quisermos denominar aquilo que corresponderia pela posição à cabeça humana terrestre. Essa haste antena possuía um comprimento de aproximadamente uns 20 centímetros. Passados alguns momentos, os ufonautas estenderam para a frente os seus braços trombas. Em seguida, sem curvarem seus corpos para a frente, como seria o normal para um ser humano que quisesse se levantar, todos eles passaram gradativamente para a posição vertical, conforme estavam desde o início. Antônio passou cerca de 30 minutos nesse salão do disco voador. Cada seringa era retirada pelo ufonauta através de seu braço tromba, que possuía cerca de 1 dedo de espessura na extremidade. Esse braço tromba enrolava-se em torno da seringa para transportá-la. Geralmente, esses braços trombas estavam em movimento, por exemplo, um passando por cima do outro, enquanto o outro passava pelas costas. Esses membros começavam junto aos ombros, com uns 20 centímetros de diâmetro, e eram cobertos de escamas finas, de cor escura e fosca. Os ombros apresentavam cerca de 55 a 65 centímetros de largura. As trombas eram relativamente longas, com cerca de 100 a 120 centímetros de comprimento. Sua extremidade ficava a 1 palmo do chão, quando estendidas, o que raramente aconteceu. Isso foi observado em um dos ufonautas durante o ato de captura de Antônio
e em um outro que acabava de depositar a seringa na mesinha da testemunha. O elipsoide alongado, sem boca, orelhas ou cabelo, media aproximadamente 30 centímetros no diâmetro maior e vertical. Essa cabeça assentava-se diretamente na parte superior do tronco, sem o intermédio de um pescoço. Era lisa e tinha a mesma tonalidade cinza do resto do corpo do ufonauta, como tromba, tronco e pé. O diâmetro menor e horizontal desse elipsoide media uns 14 a 16 centímetros ao redor da circunferência correspondente a esse menor. Estavam implantados com intervalos regulares uma espécie de espelhozinhos côncavos com aproximadamente 2 a 3 centímetros de largura cada um. Pela frente sempre se viam 5 ou 6 desses pequenos espelhos. Do centro deles irradiava-se uma luz branca ou incolor, e da sua periferia uma luz azul. Essas luzinhas oscilavam simultaneamente na sua intensidade, aproximadamente de meio em meio segundo, a ponto de atrair a atenção de Antônio e lhe transmitir ainda uma espécie de torpor hipnótico. A colher ou hélice na extremidade da antena mostrava constante movimentação. Ora rodava lentamente ou inclinava para um ou para outro lado. Ora parava e invertia o sentido de sua rotação. Finalmente, descrevendo o pé, Antônio disse que era representado por um cilindro de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 10 a 12 centímetros de diâmetro. Na sua extremidade inferior, esse pé alargava-se para uns 20 centímetros em forma de prato. Esse prato era côncavo e o cilindro perna era oco. Antônio pôde perceber isso quando os ufonautas caíram ao chão, depois de seus gritos. Segundo as declarações de Antônio, o tronco dos ufonautas tinha uma altura de uns 50 a 60 centímetros. Esse tronco afinava-se na sua extremidade inferior, de modo a parecer assentado sobre o pé, como se estivesse o tronco sentado em um tamborete. A cabeça dos ufonautas chegava a alcançar o ombro de Antônio, mas a antena projetava-se além, cerca de uns 20 centímetros, sendo que Antônio possuía 1,68 m de altura. Os ufonautas projetaram imagens quadradas, com aproximadamente 2 por 2 metros, na parede oposta à posição de Antônio. Essas projeções eram sempre acompanhadas por um movimento de luzes no teto, que surgiam com grande intensidade. Tais luzes alternavam-se na cor. Às vezes eram brancas e outras azuis. Esse jogo de luzes também foi visto por Antônio durante a queda dos ufonautas. Ainda com relação ao movimento das luzes, é interessante notar que elas surgiam no teto para depois se desfazerem gradualmente, como se fossem uma nevoazinha baixando ao longo das paredes. Quando a luz intensa desaparecia, via-se que as paredes e o teto eram da tonalidade do alumínio fosco, enquanto que o chão tinha cor de chumbo. A técnica das projeções estava ligada a uma certa mesinha diante de Antônio. A mesinha, que estava a uns 2 metros de distância, media cerca de 50 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura e 5 centímetros de espessura. Na parte voltada para Antônio, havia um teclado com teclas de aproximadamente 8 centímetros de largura. Tal mesinha era apoiada por 2 pés delgados, fixos a 2 lados opostos e no alinhamento central, em relação aos outros 2 lados. As imagens eram projetadas por meio de uma série de apetrechos e espécies de seringas que os ufonautas atarrachavam à mesinha. Todas essas seringas tinham aproximadamente 20 centímetros de comprimento. Grande número delas estava fixado na parte inferior do tronco de cada ufonauta, como que formando uma cartucheira larga. Os ufonautas se adiantavam, alternadamente, um de cada grupo. Cada um passava por Antônio para depositar uma das suas seringas numa parte da mesinha, oposta a Antônio, atrás de um anteparo e assim inacessível à sua vista. As seringas escolhidas pelos ufonautas eram geralmente mais estreitas, com cerca de 1 dedo de grossura. Isso embora houvesse seringas mais largas com 3 a 4 dedos de grossura na cartucheira. As projeções eram iniciadas por um ufonauta que, alternadamente, adiantava-se ora de um, ora do outro grupo, enfileirado a cada lado de Antônio. Cada ufonauta
colocava a seringa e, antes de voltar ao grupo ao qual pertencia, apertava uma das teclas da mesinha. Talvez o lugar onde a seringa fosse atarrachada ou colocada tivesse uma conexão com a tecla. Assim que a tecla era tocada, imediatamente iniciava-se uma projeção na parede. Essa projeção variava de duração. Às vezes permanecia somente alguns poucos segundos, para logo dar a vez à projeção seguinte. Quando voltava ao seu grupo, havendo iniciado uma projeção, cada ufonauta sempre dava um giro de 180 graus em seu corpo. Isso, embora não pudesse distinguir de antemão qual à sua frente ou às suas costas, pois ambas eram iguais. Naqueles momentos, quando o ufonauta estava perto, Antônio podia perceber nele um vagaroso movimento de enchimento e esvaziamento do tronco. Esse movimento era semelhante ao nosso ato respiratório, embora alternando-se apenas de 4 em 4 segundos, sendo que o nosso movimento respiratório se repete aproximadamente a intervalos de 2 segundos. Antônio percebeu também, por ocasião de uma das projeções, que a trombo do ufonauta estava perfurada na extremidade. Isso talvez pudesse servir para a aspiração de gases da atmosfera alienígena, caso os ufonautas disso tivessem necessidade para sua sobrevivência fisiológica, se eram biológicos, ou seu funcionamento mecânico, se eram robôs. A movimentação constante dos braços trombas bem poderia estar ligada também a esse detalhe do corpo dos ufonautas, embora pudesse estar ligada ainda à preservação do equilíbrio ou movimento dos ufonautas. A primeira projeção. Na tela da parede, Antônio viu-se inteiramente nu. Estava deitado, embora não enxergasse nenhum suporte para seu corpo, que parecia suspenso no ar. Havia na tela 3 ufonautas. 2 deles estavam perto dos seus pés e um à cabeceira. Na extremidade de seus braços trombas, os 3 seguravam uma espécie de seringa, idêntica às que Antônio chegou a ver anteriormente. De cada uma destas seringas saía um feixe de luz azul, com o qual os seres iluminavam na tela o corpo de Antônio. Assim, Antônio viu nitidamente seu rosto e seu cabelo tomarem uma coloração azul na tela, quando enfocados respectivamente pelos feixes de luz azul. Segunda projeção. Esta segunda projeção foi de curta duração, talvez de alguns segundos. Antônio se viu na tela outra vez todo nu, porém, desta vez, se encontrava de pé, fazendo movimentos com os lábios, embora não se ouvisse nenhum som. Nesta projeção, Antônio se viu de pé, vestido conforme estava no momento. Segurava ainda sua bolsa de papel com a mão direita, enquanto que com a mão esquerda e as pernas se debatia contra as paredes, se defendendo de alguma coisa aparentemente invisível. Não se ouvia nenhum som durante esta cena, bem como em nenhuma das outras projeções. No momento em que assistia às projeções, ele já não estava mais de posse de sua bolsa de papel. Talvez essa bolsa tivesse sido retirada de Antônio na hora de sua captura, ocasião em que se teria gravado esta projeção, visto agora como uma espécie de videotape. Entretanto, a bolsa foi devolvida a Antônio quando foi solto no cativeiro. Quarta projeção. Nesta projeção, Antônio viu uma carroça de 2 rodas, puxadas por um belo cavalo. O animal trotava normalmente e tinha a cor castanho avermelhada. Quinta projeção. Foi visto nesta projeção um homem de idade avançada, parado, com uma fisionomia calma. Ele usava um chapéu de palha, estava descalço e trajava uma roupa toda remendada. Antônio achou que poderia existir uma relação entre esta projeção e a anterior da carroça. Talvez o homem aqui representado fosse o carroceiro daquele veículo. Sexta projeção. Essa foi a projeção que maiores temores instilou em Antônio. Nesta projeção, Antônio observou um grande e vistoso cachorro preto postado diante de um ufonauta. O animal procurava avançar para o ufonauta, mas parecia contido, talvez por um obstáculo invisível, semelhante ao que prendia Antônio. O cão arreganhava os dentes e babava. Viu-se nele
por 4 ou 5 vezes o movimento de cabeça e da boca, o que devia corresponder a latidos. Contudo, esta projeção, bem como todas as outras, também era silenciosa. Depois dos gestos de latidos feitos pelo cachorro, começou a se desenrolar na tela uma cena chocante. O ufonauta projetado na parede começou a desmanchar-se. Esse processo de decomposição principiou pela sua cabeça e foi se alastrando pelo seu corpo abaixo, até restar dele somente uma pequena massa cinzenta no chão. Enquanto Antônio assistia atônito a esta cena horripilante, a luz do teto da nave espacial tornou-se intensíssima. Ao mesmo tempo, uma das personagens de um dos grupos do interior do disco adiantou-se velozmente em direção à tela. Em seu braço tromba, estendido para a frente, encontrava-se uma seringa atarrachada na extremidade. Da ponta desta seringa partiu um raio de luz azul que atingiu o cachorro projetado na tela. Incontinente, o cão passou a sofrer o mesmo processo de decomposição do ufonauta observado instantes antes na tela. O animal começou a se desmanchar de cima para baixo, até restar dele apenas um montezinho de massa cinzenta no chão. Segundo as palavras de Antônio, esta última cena de destruição do cachorro foi muito rápida, tendo levado cerca de 2 segundos. Sétima projeção. Nesta projeção, Antônio viu a si mesmo vestido, estava curvado para a frente e fazia uma cara feia, enquanto que saía fumaça de suas costas. Oitava projeção. Outra vez Antônio viu sua própria pessoa projetada na tela. Estava então vestido e vomitada. Aparentemente sofria ao mesmo tempo de descargas intestinais incontroláveis, pois via excrementos passando por suas calças. Dia após sua libertação, Antônio chegou a sofrer de modo bastante semelhante ao que seu duplo vivia na tela. Assim, Antônio chegou posteriormente à conclusão de que esta projeção serviu para avisá-lo dos padecimentos que eventualmente ainda iria sofrer. Talvez esses males fossem uma consequência das energias às quais Antônio havia sido exposto no disco durante seu cativeiro. Nona projeção. Nesta, novamente Antônio avistou sua própria figura na tela. Encontrava-se vestido e de pé. Ao seu lado direito, à altura do peito, flutuava uma esfera alaranjada e de tamanho aproximado ao de uma bola de futebol. Décima projeção. Esta cena era semelhante à anterior. Porém, em vez de Antônio, via-se um ufonauta do tipo dos que foram tratados aqui. Ao lado direito do ufonauta, à altura de seu tronco, flutuava também uma bola das mesmas dimensões da anterior. Entretanto, a cor desta bola era azulada. As trombas do personagem na tela estavam penduradas imóveis, chegando quase ao chão, mas as luzinhas dos espelhinhos na cabeça faiscavam e oscilavam normalmente. Na 11ª projeção, via-se o interior de um hangar ou galpão gigante, onde havia 3 filas de discos voadores a se perderem de vista. Entre essas filas havia inúmeros ufonautas idênticos aos captores de Antônio, fazendo tudo parecer um verdadeiro formigueiro. Entretanto, os ufonautas não traziam consigo visíveis quaisquer ferramentas ou peças. Apesar disso, a fila da esquerda apresentava discos voadores em arcabouço, enquanto que as 2 filas da direita mostravam seus aparelhos apenas semi-acabados. 12ª projeção. Esta projeção mostrava um trem de alumínio. Este trem era semelhante àquele adquirido do Japão pela Estrada de Ferro Central do Brasil, conforme o noticiado pelos jornais. Contudo, em contraste com os comboios japoneses, Antônio não enxergou janelas nos vagões projetados na tela. O trem movimentava-se em direção a um túnel, no qual entrava e desaparecia gradativamente. A visão do último vagão era igual à dos nossos trens comuns. Avistavam-se o vão aberto e também os chicotes pendurados, como os que servem para as conexões de freios e ar e ligações elétricas. 13ª projeção. Como uma espécie de preparativo para esta projeção, um dos ufonautas se adiantou em direção a Antônio, parando a uma distância de aproximadamente 2 metros.
Em seguida, o ufonauta, com uma de suas trombas, atarrachou na terminação de outra tromba, onde se via um furo central, uma das seringas que retirara de sua cartucheira. Antônio observou também que dois ganchinhos existentes na parte mais larga da seringa giravam muito velozmente quando em contato com a tromba perfurada. Tinha-se a impressão de que esse movimento rotativo fazia com que a seringa se atarrachasse à tromba. Tendo assim fixado rapidamente a seringa na ponta de sua tromba, o ufonauta apontou com ela na direção de Antônio. Embora relutasse contra isso, Antônio foi obrigado a levantar seu braço direito com o dedo indicador estendido para frente. Naquele instante, ele não possuía mais o controle de seu braço e de seu dedo direito. Não tinha qualquer percepção dele, pois sentia uma dormência nesse membro. A seringa era feita de um material azulado e translúcido. Assim, Antônio pôde acompanhar o enchimento gradual desta seringa com um líquido vermelho. Entretanto, Antônio não conseguia saber se tal líquido era seu próprio sangue, pois não via a passagem deste pelo ar, na distância de aproximadamente 1 metro entre ele e a seringa, nem enxergava o sangue sair do seu próprio dedo. Em seguida, o ufonauta apontou esta seringa para a parede, da qual distava uns 4 ou 5 centímetros. Com um líquido contido no instrumento, ele pintou rapidamente na tela uma circunferência vermelha, com um diâmetro aproximado de 25 centímetros. No círculo assim formado, o ufonauta desenhou uma linha reta oblíqua, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Na parte de cima, esta linha oblíqua ultrapassava a circunferência em aproximadamente 4 centímetros. Na extremidade inferior da linha reta, o ufonauta desenhou um gancho em ângulo reto, formando assim uma espécie de L. Este desenho foi repetido nas mesmas dimensões mais 2 vezes, abaixo do traçado original e igual a este. Cada desenho ficava a uma distância aproximadamente 5 centímetros um do outro. No final dos desenhos, Antônio percebeu que havia sido consumida com eles aproximadamente 1/3 parte do líquido contido na seringa. Ele pôde observar isso pela transparência da seringa. A feitura de todos os desenhos não levou mais que alguns segundos, e logo após os desenhos se apagavam por si mesmos. 14ª projeção. Nesta projeção, se via uma autopista parecida com a Avenida Brasil, do Rio de Janeiro. Porém, todo o trânsito estava paralisado por um monumental engarrafamento. Depois da 14ª projeção, Antônio se viu repentinamente outra vez pisando o chão de terra firme à noite. Achava-se de novo de posse de sua bolsa de papel, o que lhe pareceu bastante estranho, pois dentro do disco voador ela não se encontrava em seu poder. Se não fosse a presença de um ufonauta ao seu lado, a distância aproximada de 1,5 metros, Antônio poderia pensar que todo o episódio tivesse se passado na sua imaginação, ou então que fosse um pesadelo. Contudo, ele não avistava o disco voador por perto, então levantou a vista à procura da nave. Foi quando viu, por baixo, o aparelho voador com um enorme bojo cinzento à altura dos postes de iluminação. Porém, o disco voador estava naquele momento subindo tão velozmente que era difícil acompanhá-lo com a vista. Quando o aparelho desapareceu, Antônio olhou de novo ao seu redor, à procura do ufonauta, mas ele havia desaparecido também. Observando em volta, Antônio avistou umas estacas feitas de trilhos na beira da estrada Rua Rosal. À sua frente, ele viu a casa de alguns parentes seus, na estrada Santa Eugênia. Assim, ele soube que estava bem perto, cerca de 50 metros, da estação da Estrada de Ferro de Paciência, no cruzamento com a estrada que liga Campo Grande a Santa Cruz. Antônio olhou seu relógio, que estava parado em 2 horas e 20 minutos. Sentiu-se fresco, tonto, cansado e suado, após ter passado por extrema tensão nervosa. Dentro do disco havia também experimentado uma dificuldade de respirar, pois estava num ambiente quente. Antônio dirigiu-se para a esquina do cruzamento das estradas. Àquela hora, o lugar estava ermo e com pouco tráfego. Na escuridão, o motorista viu um outro rapaz perto de um bar, ainda fechado à esquerda. Antônio encaminhou-se para o estranho e perguntou-lhe as horas. São 2 horas e 50.
foi a resposta. Assim, Antônio havia estado presumidamente uns 30 minutos no interior do disco voador, embora lhe parecesse ter ficado mais tempo. Antônio disse que seu relógio automático de rubis marca Seiko vinha parando ou atrasando com frequência após o episódio ufológico. Nenhum dos relojoeiros a quem recorreu conseguiu corrigir esse defeito. Antônio resolveu silenciar sobre o episódio estranho que acabara de vivenciar. Isso porque se dizia que tais fatos não aconteciam e que somente pessoas malucas relatavam experiências como aquelas. Então, embora sentindo-se mal, Antônio achou que não havia razão para voltar para casa ou faltar ao emprego. Seguiu logo para a empresa onde trabalhava. O motorista não tencionava falar sobre o assunto em casa com a esposa, e muito menos no local de trabalho. E Antônio conseguiu guardar segredo de tudo, até dias após o episódio, quando começou a se sentir muito mal. Por volta de 13h10, Antônio seguiu no ônibus 840, linha Santa Cruz, Campo Grande. Ele foi para a garagem da empresa Oriente, onde trabalhava em Santíssimo, para cumprir suas obrigações normais no emprego. Embora penosamente, Antônio trabalhou naquele dia. No dia seguinte, uma sexta-feira, sua indisposição continuou. Apesar disso, Antônio seguiu para o emprego de madrugada como de costume. Devido às dores na articulação em seu ombro direito e tórax, o motorista fez várias consultas médicas e tirou diversas chapas de raio-x no ambulatório de Bangu. O sábado, 17 de setembro, foi o primeiro dia em que Antônio faltou ao serviço, seguindo-se uma série de outros dias de licenciamento nos dias 20 a 24 de setembro. Na sexta-feira, 30 de setembro, Antônio saiu do local de trabalho e chegou em casa às 21 horas. Sentindo-se indisposto, informou a esposa e foi logo para casa, sem jantar. A seguir, iniciou-se em Antônio uma diarreia, cujo surto durou a noite toda com interrupções, fazendo-se ainda acompanhada de vômitos frequentes. Antônio se lembrou nessa ocasião da projeção que havia visto no interior do disco voador, onde ele mesmo aparecia sofrendo daquilo. Parecia que os ufonautas quiseram avisá-lo daquilo que mais tarde ele chegaria a sofrer, e de fato naquela noite estava sofrendo. Assim, naquela noite de sexta-feira, de vômitos e diarreias, Antônio resolveu relatar à esposa sua experiência ufológica. Ela foi a primeira pessoa a saber do assunto. Meses após o seu episódio ufológico, mesmo tendo sempre sido um funcionário exemplar, trabalhando cerca de 12 horas diariamente, Antônio deixou o emprego, talvez pela experiência traumática, ou então quisesse simplesmente escolher um emprego menos cansativo que o de motorista de ônibus, por ter imaginado enxergar, em si próprio, qualidades que o capacitavam para um trabalho mais categorizado e menos extenuante. No sábado e domingo seguintes àquela noite de sexta-feira, 30 de setembro, Antônio ficou em casa, extenuado. Na segunda-feira, 3 de outubro, cedinho, Antônio tomou o ônibus 689, linha Campo Grande-Meyer. Após 30 minutos de viagem, esse ônibus o deixaria na empresa Oriente, onde ele pretendia comunicar que não se sentia em condições de assumir seu trabalho. Já durante essa curta viagem de meia hora, uma quentura e uma coceira intensas por todo o seu corpo começaram a incomodar bastante a Antônio. Essa quentura foi tão intensa que, ao parar o ônibus na estrada Campo Grande Santíssimo, em frente à empresa Oriente, Antônio correu diretamente para o lavatório que fica na estrada. Lá, ele procurou a torneira para mitigar seus sofrimentos, deixando cair água na cabeça, pescoço, braços, joelhos, etc. A sensação era tão incômoda que Antônio achou que o fluxo dessa bica já não era suficiente. Assim, ele correu para os fundos da garagem, onde os carros são lavados em esguichos d'água de mangueiras. Chegando lá, tratou de tomar a mangueira das mãos de um colega que naquele momento lavava o chão. Antônio devia estar desesperado, pois dirigiu o jato dessa mangueira sobre seu corpo, molhando toda a sua roupa, camisa, paletó, calças, assim como sua carteira com todos os seus documentos dentro. Vendo este gesto incompreensível no momento, mas solidários com ela, outros lavadores de carros dirigiram instintivamente suas mangueiras também sobre Antônio.
Esses colegas pressentiram talvez que tivesse acontecido um desastre com matéria cáustica ou que se tratava de extinguir vestígios de algum incêndio. Em seguida, houve um corre-corre e a aglomeração de pessoas em torno de Antônio. Alguns companheiros interpretavam o gesto de Antônio de diversas maneiras. La Rúbia, o que está acontecendo? Você está maluco? Ele está com alergia? Antônio acabou falando em particular com o encarregado geral do serviço, o Sr. Edgar. Pela fisionomia deste senhor, ele não deu crédito, pelo menos assim pareceu a Antônio, ao episódio que Antônio lhe falou a respeito de um disco voador, sua tripulação e de seus padecimentos como consequência disso tudo. A seguir, Antônio foi levado a uma sala, onde foi atendido pela enfermeira da empresa, de nome Estelita. Esta senhora queria lhe dar uma injeção. Antônio recusou, argumentando que não precisava de tranquilizantes para dormir, pois não estava maluco. Ele queria apenas que ouvissem a sua história e achassem um meio para mitigar seus sofrimentos. Antônio relatou que a enfermeira lhe tomou a temperatura axilar 2 vezes em seguida. Uma vez o termômetro teria acusado 41 graus centígrados e da outra vez teria acusado 40 graus. Rapaz, vá para o hospital. Foi o consenso geral das pessoas presentes naquele momento no recinto com respeito a Antônio. E, de fato, acompanhado por Estelita e por um colega, Antônio foi levado para o conceituado Hospital Municipal Rocha Faria. Este hospital fica situado bem no centro de Campo Grande, a uns 10 minutos de ônibus distante da empresa Oriente, em Santíssimo. A odisseia de Antônio no hospital que o atendeu começou com um investigador de polícia que escutou sua história. Depois foi a vez de um soldado que também ouviu a narração. A este seguiu-se outro policial, que na hora da troca da equipe de plantão substituiu o anterior. E esse desfile de pessoas foi aumentando depois por enfermeiros e enfermeiras do hospital. A todas essas pessoas, Antônio foi obrigado a contar sua história. Haja paciência, sim senhor. Vez por outra, um ouvinte piscava o olho para outro, dando a entender que consideravam desvairada a narrativa de Antônio. Finalmente, após um cochicho entre um médico e uma enfermeira, pelo menos foi assim que Antônio interpretou desconfiadamente a troca de ideias entre os dois, foi administrada uma beberagem a Antônio. Ele acredita que essa bebida era calmante. Entre uma e outra abordagem por todas essas pessoas no hospital, Antônio foi também entrevistado pelo repórter Orlando Alheira, do jornal O Dia, que estava de plantão. Foi graças a essa entrevista publicada no jornal no dia seguinte, 4 de outubro de 1977, que os ufólogos ficaram sabendo do caso. Antônio achou que seria melhor voltar à empresa onde trabalhava e consultar o médico desta. Esse profissional já o conhecia e daria então mais crédito e atenção ao seu relato. Antônio percebia que havia mais interesse pelo sensacionalismo de sua história do que a intenção de ajudá-lo a diagnosticar e curar seu mal. Parece que não foi feito o boletim de atendimento do caso de Antônio no Hospital Rocha Faria. Isso porque, posteriormente, Walter Buehler procurou por esse registro e não o encontrou nesse hospital. De volta do hospital, Antônio chegou à empresa Oriente às 9 horas. Entretanto, o médico não se encontrava lá naquele momento. Assim, Antônio foi atendido pela psicóloga da organização, Nelly Carbonell. Esta moça interrompeu uma reunião que fazia com outras pessoas para dedicar sua atenção a Antônio, cujo caso lhe pareceu da maior emergência. Para ela, a história do motorista era real, não se tratando de um embuste. A jovem achava que realmente devia ter acontecido alguma coisa grave a Antônio. Por ser empregada nova na firma, Nelly fez posteriormente um total levantamento da vida pregressa de Antônio naquela empresa. Trabalhando na organização desde 1975, na ficha limpa de Antônio constava ser ele um homem trabalhador e benquisto pelos companheiros. Além disso, ele havia recebido gratificação ou empréstimo da firma por seu comportamento no passado. No decorrer do tempo, Nelly ainda submeteu Antônio aos testes de Rorschach, que não indicaram nada de anormal. O veterano repórter Orlando Alheira foi entrevistado por Buehler em 23 de novembro de 1977. Alheira relatou que Antônio encontrava-se em estado lastimável, com excitação psicomotora, e que chegou até a jogar o lápis ao chão quando não conseguiu se desincumbir
de desenhar o tipo dos tripulantes vistos no disco voador, conforme havia lhe pedido o repórter. Alheira descreveu cenas deveras impressionantes sobre o estado em que encontrou Antônio naquela manhã da entrevista. O motorista estava todo descabelado, completamente molhado, com o busto nu e trazia as calças arregaçadas. As partes expostas de seu corpo apresentavam manchas vermelhas, como, por exemplo, o pescoço, o tronco e membros inferiores. Nessas partes do corpo, Antônio procurava coçar-se constantemente. O repórter observou que, durante o relato de seu episódio ufológico e estada no hospital, Antônio constantemente pedia e tomava água. Passados 6 meses desde o episódio ufológico, já em fins de março e abril de 1978, Antônio ainda padecia de seus efeitos. O peso normal de Antônio, antes do episódio ufológico, era de aproximadamente 62 quilos. Pouco depois do episódio, passou para cerca de 57 quilos. A professora Irene Grant, decorridos 33 dias de sua experiência, Antônio disse que estava fumando menos, mas que ainda sofria de muita sede. Ele tinha perdido peso, estava tomando vitaminas e tratando da saúde. Contou que suas noites eram muito agitadas depois do acontecido e sentia muita necessidade de repouso. Não sonhara com os seres, mas os via, assim que via os locais de sua experiência onde relembrava o trauma sofrido. Ele tinha sido teletransportado da proximidade da casa dele para uns 3 ou 4 quilômetros de distância até a estação de paciência. Vamos lembrar que Antônio, para saber a hora certa, perguntou a um homem que estava na estação próxima aguardando o trem e soube que a hora era entre 2h50 e 2h55. Havia um ônibus que passava por lá às 13h10. Teve tempo para pegá-lo e foi trabalhar, como se nada de anormal tivesse acontecido na vida dele, chegando ainda em tempo para a hora de trabalho. Afinal, a carona do OVNI serviu para algo, concluiu a professora Irene Grant. O caso Paciência foi muito bem pesquisado e teve bastante repercussão no início, mas foi sendo esquecido e deixado de lado ao longo dos anos pelos ufólogos, que jamais conseguiram coadunar a tipologia inusitada dos seres e o seu modus faciendi e operandi. Nos tempos atuais, no entanto, o caso Paciência ganhou um novo vigor e vem sendo referenciado como uma antecipação da tecnologia cibernética e de inteligência artificial que temos hoje. De fato, Antônio Larrubia, se simplesmente imaginou ou inventou tudo, pode ser considerado, no mínimo, um visionário no campo da ficção científica. Sua descrição de seres parte biológicos e parte cibernéticos soa como um vislumbre do transhumanismo. Jamais saberemos o seu grau de conhecimento e interesse pela literatura de ficção científica e os filmes e seriados concomitantes, já que os ufólogos que o entrevistaram não lhe indagaram nada a respeito, deixando esse hiato. Vamos lembrar que 1977 foi um ano de ouro para a ficção científica, quando vimos o lançamento de dois fenômenos: Guerra nas Estrelas, Episódio 4, Uma Nova Esperança, de George Lucas, e Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de Steven Spielberg. O primeiro estreou em 25 de maio de 1977 nos Estados Unidos e 30 de janeiro de 1978 no Brasil, enquanto o segundo em 16 de novembro de 77 nos Estados Unidos e 27 de fevereiro de 78 no Brasil. Não podemos, assim, falar de uma influência direta, já que no Brasil os filmes chegaram depois que o caso já havia acontecido. E no tocante a contatos imediatos, o filme só estreou nos Estados Unidos 2 meses depois do caso. De qualquer forma, houve certamente um influxo em relação a Star Wars, pois os noticiários televisivos e a mídia em geral repercutiam o seu sucesso retumbante, e havia daí uma grande ansiedade pela sua estreia no Brasil. Os robôs C-3PO e R2-D2 e demais personagens viraram ícones imediatos, logo incorporados ao imaginário coletivo. E não só por Star Wars, como por Star Trek, cuja série clássica dos anos 60 era incessantemente reprisada pela TV. Note que há uma certa semelhança do ufonauta descrito por Antônio Larrubia com a sonda inteligente Nômade, que confronta a tripulação da Enterprise
no terceiro episódio da segunda temporada, transmitido pela primeira vez em 29 de setembro de 1967. Os robôs dotados de inteligência artificial, portanto, estavam em voga tanto quanto hoje. Nômade também possui uma antena em sua cabeça elipsoide. Antônio Larrubia disse que a colher ou hélice na extremidade da antena mostrava constante movimentação. Quando o Nômade sonda a mente da tenente Uhura e apaga sua memória, ele o faz projetando um raio azul. Ora, Antônio conta que foi inicialmente envolvido por uma luz azulada e que da ponta das seringas que portavam os seres saía um feixe de luz azul, com o qual eles iluminavam e examinavam na tela o seu corpo. Vamos lembrar que da ponta de uma das seringas partiu um raio de luz azul que atingiu o cachorro projetado na tela e o desmaterializou. Além disso, ao término da abdução, Antônio foi teletransportado da proximidade da casa dele para uns 3 ou 4 quilômetros de distância até a estação de Paciência, de onde teve tempo para pegar o seu ônibus e ir trabalhar, como se nada de anormal tivesse acontecido na vida dele. Quanto ao detalhe dos braços trombas, estes são idênticos ao dos robôs anões ciclopes e com hélices nas costas, que são encontrados por exploradores em plena selva no Cerrado de Goiás, na cidade metálica República 3000, habitada por uma raça totalmente lógica, descendente dos cretenses da ilha de Creta e dos incas de Manco Cápac, conforme foram concebidos pelo escritor pioneiro da ficção científica no Brasil, Menotti Del Picchia, em seu livro A República 3000, publicado em 1930, e que teve o título mais tarde alterado para A Filha do Inca. Até que ponto esses filmes e séries foram um fator de influência cultural é um dos pontos a ser considerado, ou como poderíamos sugerir na linha dos Mensageiros da Decepção de Jacques Vallée, os ufonautas ou os agentes responsáveis pela PSYOP é que poderiam ter adequado tudo ao nível cultural vigente, adiantando-se apenas um pouco no tempo. Seres com algumas semelhanças aos descritos por Antônio já haviam dado as caras no clássico e famoso caso Pascagoula, ocorrido 4 anos antes, na noite de quinta-feira, 11 de outubro de 1973, com Charles E. Hickson, 45 anos, encarregado dos estaleiros Walker, e Calvin R. Parker Jr., 19 anos, quando pescavam ao lado de um velho estaleiro abandonado, na margem oeste do rio Pascagoula, em Mississippi. O caso Paulo Coutinho, ocorrido mais de um ano antes, em 23 de junho de 1976, no bairro do Aricanduva, zona leste da cidade de São Paulo, apresenta pelo menos um ponto em comum com o caso Paciência, a tela de projeção. Ao que tudo indica, Antônio Larrubia não tomou conhecimento deste caso e não tinha assim como saber desse detalhe. A diferença é que essa tela era como um projetor dos pensamentos de Paulo, materializando em imagens aquilo que ele pensava, e não um antecipador de episódios que ainda iriam lhe ocorrer, como no caso de Antônio. Outro ponto em comum é que Paulo também sofreria inúmeras sequelas físicas em decorrência da abdução. Você pode conferir a reconstituição do caso Paulo Coutinho em detalhes aqui no canal. O caso Piscinete Villegas, ocorrido na manhã de sábado, 31 de agosto de 1968, em Mendoza, na Argentina, apresenta o ponto em comum da extração de sangue da ponta dos dedos de um dos protagonistas, assim como no caso Paciência. Mas, se este caso muito provavelmente não passou de uma fraude, o fenômeno chupa-chupa não, e a extração de sangue da ponta do dedo de Antônio remete inevitavelmente ao que vinha ocorrendo exatamente na mesma época nas comunidades ribeirinhas da bacia amazônica, principalmente nos povoados litorâneos e interioranos dos estados do Pará e do Maranhão. Antônio Larrubia em nenhum momento manifestou vedetismo, vontade de aparecer ou de lucrar com sua história, que só se tornou conhecida por causa do repórter Orlando Alheira, que se encontrava de plantão no Hospital Rocha Faria no momento em que Antônio lá chegou em busca de ajuda. Não fosse a reportagem deste, nem Walter Buehler, nem Irene Grant teriam ficado sabendo do ocorrido. Ao contrário de muitos contatados e abduzidos, Antônio não veio a participar de conferências ou eventos ufológicos
e se manteve distante do que quer que fosse em matéria promocional. Se houvesse um motivo para inventar tudo isso, só poderia ser para justificar a falta no trabalho, mas ficou claro que ele só se afastou quando sua saúde se agravou, tendo até mesmo cumprido o turno normal logo depois da abdução. Assim sendo, não há dúvida de que ele viveu a experiência que descreveu, seja em nosso plano de realidade ou em outro. As questões que ficam são: quem eram esses seres? Os mesmos que atuam em outros casos, mas desta vez em outras roupagens, só para nos confundir? Por que agir de forma tão bizarra e nonsense, também só para nos confundir? Qual o sentido de tanto teatro e mise-en-scène apenas para extrair um pouco de sangue e infundir imagens sugestivas na cabeça de um motorista de ônibus? Seriam necessários tantos riscos, dispêndios e recursos para tão poucos resultados? Talvez muito mais tenha se passado, mas ficado perdido pela extração limitada de informações, lembrando que Antônio nem sequer foi perguntado acerca de suas crenças religiosas, tendências ideológicas e preferências culturais, e nem tampouco hipnotizado. O próprio Buehler admitiu que só pôde transmitir ao leitor uma fração do episódio, pois não seria possível reproduzir em palavras todas as nuances do que foi vivenciado por Antônio. Ainda assim, o caso Paciência segue sendo um dos mais ricos, interessantes e intrigantes da ufologia, e mais atual do que nunca. Você pode conferir esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu, obrigado pela paciência e até mais.